Várias situações que nós passamos na vida faz com que haja grandes mudanças. Todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos mudanças. Quando você é adolescente, quando você vai passar para a idade adulta, a sua vida já muda, e muda bastante. Quando alguém casa, a sua vida também muda, porque agora você tem que compartilhar a vida com outra pessoa, com personalidades, gostos, formas diferentes, e vocês têm que se ajustar. Quando o casal tem um filho, quem tem filho balançou a cabeça, muda completamente, né? Principalmente o primeiro, que é uma mudança, algo totalmente novo para um casal. Mas também há circunstâncias na nossa vida que a mudança vem por outros meios. Por exemplo, quando uma pessoa ela sofre um acidente, talvez trazendo sequelas, talvez possa parar numa cadeira de roda, ou então machucar um membro e precisar de uma muleta, a sua vida também dá uma mudança grande. Mas existem certas mudanças que nós podemos fazer que não dependem das circunstâncias externas. Talvez algumas mudanças nós podemos fazer por nós mesmos, decidirmos mudar algo ou o rumo da nossa vida. Imagine uma situação assim. Você conhece alguém e essa pessoa, ela já é um adulto, sente que não está muito bem, aí ela vai até o médico, aí o médico dá bastante atenção para ela, analisa a sua situação, pede para ele fazer alguns exames, pede para fazer um check-up completo, e aí a pessoa descobre que tem um determinado problema de saúde. E esse problema de saúde, o médico diz que ele terá que tomar certas medicações, terá que cuidar da alimentação, terá que fazer exercícios, porque a vida dele está em jogo. Ele talvez tenha que tomar certos medicamentos para o resto da vida, porque é uma reposição hormonal, ou talvez ele tenha uma doença que precise tomar aquele remédio. Bem, essa situação faz com que a pessoa tenha que refletir no que vai fazer. E se a pessoa cruzar os braços, a sua vida está prejudicada. Esta situação descreve bem uma situação parecida que acontece com os seres humanos com relação a Deus. Quase todos os lares possuem uma Bíblia. Quase todas as pessoas têm acesso à Bíblia, no nosso país principalmente. Mas, será que as verdades da Bíblia estão mudando a sua vida? As pessoas, quando passam a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, elas percebem coisas impressionantes. Elas ficam admiradas de saber que o Criador se importa com cada uma delas pessoalmente. Também aprende que Deus não concorda com as injustiças, com as coisas erradas que estão acontecendo, e que no devido tempo tudo isso vai mudar. Deus vai tomar providências. A questão é, será que eu, pessoalmente, me enquadro nas mudanças que Deus espera de mim? Aprender a verdade da Bíblia envolve mais do que apenas ter conhecimento. Mais do que apenas saber. Imagine aquele homem, se ele só souber dessas informações do médico, mas chegar em casa e não fazer nada. Algo semelhante acontece com todos os humanos. Eles precisam não só saber as informações que a Bíblia traz, mas precisam pôr em prática aquilo que aprendem na sua vida. Eles precisam tomar ações. E o apóstolo Paulo falou mesmo a respeito disso. Apanhe o seu exemplar da Bíblia, quer seja físico ou eletrônico, e abra aí em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, o versículo é o 2. E note o conselho dado aí. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Notem que Paulo incentivou os cristãos a renovarem a mente, aquilo que os motivava.
Isso é um processo, esse processo de transformação é contínuo. Não é algo que nós fazemos uma vez e está resolvido. Não é uma transformação por completo, é um processo que é contínuo, igual alguém que precisa tomar um remédio todos os dias. Se ele para, vai trazer consequências. Assim também é, no nosso caso, com as instruções da Bíblia. Aqui também usou uma expressão que é transformar. Transformar é diferente de melhorar. Por exemplo, imagine um produto no mercado, ele é anunciado, um produto que está lá na prateleira do mercado, ele é anunciado como novo. Mas imagine que a única coisa que mudou foi só a embalagem, ou talvez um ingrediente que aumentou ou diminuiu a dosagem. Você pode dizer que esse produto foi transformado? No máximo, ele foi melhorado. No máximo. Na verdade, nós também precisamos aceitar as transformações, ou como disse certo dicionário que explica essa expressão aqui, envolve renovar, mudar a nossa maneira de pensar por meio do Espírito Santo. O cristão não é transformado só porque abandonou alguns hábitos ruins, como linguagem suja ou uma conduta imoral. Por quê? Porque algumas pessoas também fazem isso, elas abandonam ou não se apegam a esses tipos de conduta, de ter uma linguagem suja ou uma conduta imoral. Como cristãos, precisamos mudar como pensamos e sentimos, para então sermos transformados no íntimo, lá dentro. Mas como que isso acontece? Quanto mais aprendemos de Jeová, mais temos apreciação pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. E isso, então, faz a nossa vontade de aceitar as suas instruções e acatar, transformar algo de maneira mais fácil. Nosso desejo de agradar a Jeová vai nos ajudar a fazer grandes mudanças na nossa vida. Será que a Bíblia está mudando a sua vida pessoalmente? O que nós precisamos fazer, todos nós, para que a Bíblia realmente mude a sua vida? Bom, primeiro de tudo, alguns passos são necessários. Nós precisamos permitir que a Bíblia nos ajude a evitar coisas erradas, deixar de fazer. Para agradar a Jeová, nós precisamos, esse é um passo importante. E, novamente, o apóstolo Paulo nos aconselhou nesse campo. Abram agora em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Versículo 22. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade, que está em harmonia com o proceder anterior de vocês, e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Então nós precisamos abandonar, precisamos deixar de lado a velha personalidade. E o que envolve isso então? Devemos abandonar hábitos que nós aprendemos por meio da Bíblia que são errados. Quais são alguns? Não vamos mencionar todos aqui, mas quais são alguns desses hábitos? Talvez você, antes de conhecer as instruções da Bíblia, tinha o hábito de beber demais. Era algo normal. Se reunia com os amigos, com os familiares em ocasiões e bebia em demasia. Mas agora você aprendeu que isso não agrada a Deus. E você tem que tomar ações, então, para abandonar isso. Uma outra situação, talvez você tinha o hábito de fumar ou usar drogas. Talvez não foi fácil você abandonar esse hábito. Foi uma luta constante. Mas, porque você queria abandonar a velha personalidade, você fez todo o esforço para abandonar isso. Também no cunho da questão da imoralidade ou de impureza, também as pessoas acham essas coisas como normal, como aceitável. Mas você aprendeu da Bíblia que você precisa estar legalmente casado, que você não pode ter relações sexuais estando solteiro, e você fez as mudanças necessárias. A Bíblia lhe ajudou a fazer essas mudanças. E é interessante que mesmo situações arraigadas ou difíceis, a Bíblia fala que Jeová sempre ajudou os seus servos a abandonarem, a partir de que eles passaram a conhecer.
Por exemplo, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós não vamos ler o relato todo, mas dos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo menciona aqui certas atitudes ou certos comportamentos que não se harmonizam com as coisas de Deus. E que pessoas que praticam tais coisas não herdariam o reino de Deus. Entre as coisas aqui, ele mencionou sobre adúlteros, homens que praticam homossexualismo, ladrões, gananciosos. Mencionou várias coisas que as pessoas, do modo geral, naquela época também já consideravam normal ou praticavam. Mas sabe o que aconteceu com aqueles cristãos? Vamos ver o versículo 11. Veja o que Paulo falou para a congregação dos coríntios lá. E, no entanto, isto é o que algum de vocês foram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram declarados justos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito de nosso Deus. Notem que talvez algum daqueles cristãos tinham essas atitudes erradas, mas eles mudaram, eles abandonaram a velha personalidade e passaram, e aí diz que eles foram lavados, eles foram santificados. Então, qualquer um que se permite que Deus influencie a sua vida e que as instruções da Bíblia o ajudem, pode abandonar maus hábitos. Vou contar brevemente uma experiência que saiu na Sentinela de junho de 1919, recente. Um irmão, antes dele aprender a verdade, ele era muito violento e bebia bastante. Quando ele começou a estudar a Bíblia, ele fez grandes mudanças. Ele fez tantas mudanças que chegou ao batismo, dando bom testemunho na pequena comunidade em que vivia. Só que daí, numa noite, pouco tempo depois do seu batismo, ele enfrentou uma situação inesperada. Um homem bêbado foi até a sua casa e desafiou ele para uma briga. No começo, o nosso irmão resistiu à vontade de brigar. Mas, quando este homem falou mal de Jeová, ele não resistiu. Ele não conseguiu se controlar. Ele saiu de sua casa e deu uma surra neste homem bêbado. Consegue notar por que ele agiu assim? O estudo da Bíblia havia ensinado a esse irmão a controlar o seu lado violento, mas ele ainda não tinha renovado a sua maneira de pensar lá no íntimo. Em outras palavras, por dentro ele ainda era aquela pessoa do passado, que era violenta. Mas o nosso irmão não desistiu. Com a ajuda dos anciãos, ele continuou progredindo, e tempos depois ele se tornou até um ancião. Aí, certa noite, quando estávamos numa reunião congregacional semelhante a essa, uma situação semelhante aconteceu. Novamente, um outro homem bêbado, só que dessa vez ele queria bater em outro ancião da congregação. O que esse irmão fez? De modo calmo e humilde, ele conversou com o homem bêbado, conseguiu acalmá-lo e o ajudou até chegar na sua casa. Qual foi a diferença dessa vez? Nosso irmão tinha conseguido renovar a maneira de pensar. Lá no seu íntimo, ele tinha se transformado em uma pessoa humilde e pacífica. Isso, sem dúvida, trouxe louvor para Jeová. Experiências como estas mostram que é possível nós mudarmos o nosso comportamento. Mas a Bíblia faz mais do que nos ajudar a largar maus hábitos. Ela também nos ajuda a mudar quem somos por dentro. Como que nós podemos mudar, então, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? Voltemos lá à continuação de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós lemos o versículo 22, que era para abandonar a velha personalidade. Agora, o que deveria fazer, já que estamos abandonando a velha personalidade? Versículos 23 e 24. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Vamos pedir para os irmãos do sistema sonoro projetar a imagem. Devemos nos esforçar bastante para não pensar e agir de um modo que reflita o espírito do mundo. Olhe para a imagem aí. Nós precisamos mudar o que somos por dentro. A imagem mostra como se fosse um disfarce, como se fosse ele, em determinados momentos, ele segurasse apenas uma imagem.
Será que o nosso comportamento, quando nós estamos diante dos familiares, diante daqueles nossos amigos, é de um jeito, e quando estamos em outro local é diferente? Talvez quando nós estamos viajando, ou estamos longe, estamos na escola, no trabalho. Então, precisamos mudar mais do que a aparência. Não podemos usar nossa aparência como um disfarce, né? Em determinado momento, ele coloca uma imagem como tudo estando bonitinho, certinho, mas lá no íntimo, ele ainda é uma pessoa que não fez as suas mudanças. Obrigado pela imagem. Se pudermos mudar quem realmente somos por dentro, isso não é algo fácil, não é um estalar de dedos, é um processo contínuo. Aqui o texto falou que nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar. É um processo contínuo. Não dá para fazer uma vez e já está resolvido. Muitas das mudanças são profundas e elas exigem contínuo esforço da nossa parte. Na verdade, talvez seja necessário todo o esforço possível durante vários anos para abandonar certas atitudes e comportamentos. Essas mudanças não vão acontecer só porque você está presente às reuniões ou só porque você lê a Bíblia constantemente. Na realidade, temos que continuar fazendo tudo ao nosso alcance para mudar o que realmente somos por dentro. É como, novamente, voltarmos à ilustração daquele homem que tem o problema de saúde. Depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele talvez cuidando da sua saúde, cuidando dos exercícios, daí do nada ele resolve parar. Se ele fizer isso, talvez as consequências não sejam as melhores. O processo para cuidar da saúde dele é contínuo, todos os dias há necessidade. Em sentido espiritual também. Pense nas seguintes perguntas: o que eu acho das pessoas que são de outra raça ou de outro país? Ou talvez de outra região, como o nosso país é muito grande. Será que eu tenho preconceito de quem vem do sul, de quem vem do nordeste, de quem vem do norte, de outra cidade? Será que eu sempre me comporto de um jeito que agrada a Jeová? O meu comportamento em todas as ocasiões são sempre o melhor? As minhas roupas e a minha aparência, o que elas dizem sobre mim? Será que lá no trabalho ou jovens na escola, que tipo de vestimenta usa? É diferente? Será que as minhas escolhas na vida mostram que eu confio em Jeová? Como nós podemos fazer mudanças? Mudar o nosso modo de pensar e agir não vai acontecer da noite para o dia. Conforme estamos destacando bastante, é um processo contínuo. Você precisa continuar a fazer esforço. O que pode ajudar você a fazer mudanças? Vamos pedir para os irmãos projetarem a segunda imagem agora. 3 passos, pelo menos entre outros, mas 3 passos são fundamentais. Primeiro passo: ore a Jeová e aceite que você precisa da ajuda dele. Aí o quadro está dividido nas 3 partes. Então a irmã está ali fazendo o quê? Orando para Jeová. Nós temos que orar para Jeová pedir a ajuda dele para nos ajudar talvez num aspecto que nós notamos que há necessidade de melhora. Será que, surge uma pergunta, será que ele vai nos ajudar a fazer as mudanças? Bem, veja, nós não vamos ver o texto, mas lá em Ezequiel 11, 19, lá fala que os israelitas, eles eram muito teimosos, mas sabe o que Jeová prometeu dar para eles? Lá em Ezequiel 11, 19, eu lhes darei um coração unificado, e porei neles um novo espírito, e lhe dareis um coração de carne. O que significa essa expressão, coração de carne? Então a nota vai dizer que é um coração receptivo à orientação de Jeová. Jeová queria muito ajudar aqueles israelitas a mudar, e ele também quer ajudar a cada um de nós a fazer isso. Mas orar para Jeová é para pedir ajuda. E como Jeová nos responde? Bom, a segunda parte da imagem, a parte do meio aí, responde a isso. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias e meditar no que lemos. Não podemos ler a Bíblia como se fosse ler notícias num jornal e imaginar assim, bom, amanhã as notícias vão ser semelhantes à de hoje. E aquilo não ter importância nenhuma. A meditação é um passo muito importante. Tire tempo para meditar, pensar profundamente em que mudanças você precisa fazer. Tente identificar na sua mente e no seu coração
como que você está sendo influenciado pelo modo de pensar do mundo. Seja honesto. Olha a irmã lá na ilustração, ela está olhando para a imagem dela mesma, está fazendo uma análise. Admita suas fraquezas, daí se esforce ao máximo para se livrar delas. E daí passamos para o terceiro passo da imagem aí, a escolha de amigos. Ela está refletindo lá na imagem, tem duas pessoas mais distantes com um comportamento não muito correto, então ela precisa meditar que tipo de amigos ela quer ter. Nós somos influenciados demais pelos amigos, eles têm uma influência poderosa sobre nós, quer no trabalho, quer na escola. Nós estamos cercados de pessoas que provavelmente pensem de um modo que não agrada a Deus, mas nas reuniões, locais como esse, nós podemos encontrar verdadeiros amigos, pessoas que também querem fazer a vontade de Jeová, e vai motivá-los ao amor e às obras excelentes. Então devemos evitar, amizade com pessoas que levam uma vida errada. Então esses 3 passos aí são importantes todos nós analisarmos: orar a Jeová, ler a Bíblia junto com meditação, pensarmos naquilo que lemos e ver como aquilo pode influenciar a minha vida, e escolher bem as amizades. Obrigado pela imagem, irmãos. Por que é bom nós deixarmos a Bíblia mudar a nossa vida? Você vai ter muitas bênçãos se permitir, então, que a Bíblia mude a sua vida. Você vai colher benefícios enormes, agora e também no futuro. A sua amizade com Jeová vai ficar cada vez mais forte. E você vai ter paz e alegria. Sabe o que vai acontecer também? O seu bom comportamento, o seu bom exemplo vai ajudar outras pessoas. Talvez as pessoas vão notar que você é uma pessoa diferente, que você segue os padrões da Bíblia. E isso pode incentivar talvez até uma pessoa que era temente a Deus, que respeitava a Bíblia, mas que não tinha esse conhecimento, ele passe a querer saber mais. Talvez ele procure saber o que você faz para ser diferente. Aí é a oportunidade de você mostrar para ele que a Bíblia tem transformado a sua vida, e pode transformar a dele também, se ele também acatar as instruções. A sua saúde também pode melhorar mesmo agora. A sua família pode ser mais feliz. Isso é uma garantia da parte de Jeová, mesmo hoje. Quando nós passamos a conhecer os princípios e as orientações de Deus, nós abandonamos vícios que estragam a saúde. Nós passamos a ter uma vida melhor. Isso é garantido aqui em Isaías 48. Isaías, capítulo 48, o versículo é o 17. Isaías 48, 17. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que te ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que você deve andar. Notem que essas palavras aqui são não são só muito bonitas, mas são práticas para nós. Jeová ensina o que é melhor. Às vezes nem nós sabemos o que é melhor para nós, mas Jeová sabe, o Criador sabe. Ele que nos fez. Então todas as orientações, as diretrizes que Jeová nos dá, são para o nosso benefício, para a nossa vida desde agora, deste momento. E se você também poderá ter uma esperança de um futuro maravilhoso. Não fica só no benefício agora, a perspectiva também é ampliada para o futuro. E isso também é uma garantia da Bíblia. Olha um texto que nós muitas vezes lemos para as pessoas na porta das suas casas, nos seus lares. O Salmo 37, 29. Normalmente nós lemos para as pessoas, mas vamos aplicar para nós agora essas palavras. Olha, esperança, perspectiva que o Criador dá a cada um de nós. Salmos 37, 29. E os justos possuirão a terra e viverão nela para
sempre. Então, mais do que só falar talvez para um morador, ou para alguém, para um amigo, para um conhecido, para um parente, mostrar a esperança, se coloque, se veja nessa esperança que a Bíblia dá. Os justos vão possuir a terra e vão viver para sempre. E todos nós podemos estar incluídos entre esses que vão receber esses benefícios da parte de Jeová. Assim como aquele homem que tem problema de saúde, precisa mudar a sua vida, precisa mudar os seus hábitos, precisa corrigir, talvez comportamentos, talvez se ele tinha certas atitudes, ele precisa mudar, ele precisa ter uma vida regrada agora, ele precisa dormir bem, precisa fazer exercícios, ele precisa tomar a medicação na medida certa e nos horários certos, para ele ser beneficiado por aquelas instruções dos médicos. Essa situação é semelhante para nós. Precisamos também ser regrados nas orientações de Deus, seguir de perto esses passos, para sermos beneficiados, para termos uma perspectiva melhor. Se todos nós seguirmos as orientações da Bíblia para a nossa vida, todos os dias, seremos transformados, seremos renovados para uma vida melhor já agora, neste tempo, e com perspectiva de vida ainda melhor no futuro, vida perfeita para sempre.